pessoal, tudo bem? Me chamo Keila Rose e sou integrante do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Agrícola na Universidade Federal de Pelotas. Bom, no vídeo de hoje nós vamos resolver um exercício da cadeira de topografia. O primeiro exercício, então, nos dá aqui, dado o croquis de nivelamento abaixo, calcula as altitudes dos pontos B, C e D, sabendo que o ponto A está a 55,867 metros acima do nível médio do mar oficial, dado pelo marégrafo de Imbituba, Santa Catarina. Então, aqui ele nos deu o croquis, né, ali com o nosso equipamento, entre o ponto A e B, e aí ele nos deu que, então, o ponto A, né, o equipamento está no ponto A, nessa altura, que é 55,867 metros acima do nível médio do mar. E aí ele nos pede para calcular as altitudes dos pontos B, C e D. Sabendo disso, então, a gente tem as fórmulas utilizadas, que são para calcular, primeiramente, a gente vai calcular a altura do instrumento, e aí a fórmula é a altura do instrumento é igual à cota conhecida mais a leitura de Ré. A nossa cota conhecida seria aquele valorzinho que ele nos dá no enunciado ali de 55,867. E a nossa leitura de Ré, então, seria do ponto que está essa cota, que é o nosso ponto A. Então, e a segunda fórmula que a gente utiliza é a cota do ponto igual à altura do instrumento menos a leitura do vante. Então, a altura do instrumento a gente calculou ali na outra fórmula, e aí agora a gente só subtrai a leitura do vante. Então, aqui, né, o exercício ele nos deu a cota de A, que é 55,867 metros, e as leituras. O Ré está em A, né, que é 2,852 metros, e aí os outros pontos, que são o ponto B, que é 1,555, o ponto C, que é 0,802, e o ponto D, que é 2,122 metros. Então, o primeiro passo seria calcular a altura do instrumento. Então, a gente vai utilizar aquela primeira fórmula, né? Que, como eu disse, ele nos deu a cota conhecida, que é o valor de 55,867. E aí, nós vamos somar com a nossa leitura da Ré, que é o A, que é 2,852. Então, aqui a gente obtém o valor de 58,719 metros. O segundo passo, então, seria calcular os outros pontos, que aí a gente utiliza aquela segunda formulazinha. Então, agora, no B, a gente vai utilizar a altura do instrumento menos a leitura do vante que a gente quer. O que seria o vante? É o ponto que a gente quer calcular. Então, como a gente já calculou o A e a gente sabe a altura do instrumento, que é 58,719, então o ponto B é igual ao valor da altura do instrumento menos o nosso valor de B, que é 1,555. E aí a gente obtém o valor de 57,164 metros. O ponto C, então, a gente vai utilizar a mesma equação. Nós obtemos o valor de 57,917 metros. E o ponto D, a gente obtém o valor de 56,597 metros. Bom, aqui a gente tem um outro exercício que muda somente o nosso ponto de Ré. Então, dado o croquis de nivelamento abaixo, calcula as altitudes do ponto A, B e C, sabendo que o ponto C está a 128,112 metros acima do nível médio do mar oficial, dado pelo marégrafo de Imbituba, Santa Catarina. Então, aqui a gente vê que o ponto A, B, C e D têm os mesmos valores, mas agora ele está nos dando que o ponto C está em determinada altura acima do nível médio do mar, e ele quer saber os pontos A e B. Bom, como ele já nos deu o ponto C, não vai ser necessário calcular. A gente vai calcular os pontos A e B. Então, aqui, né, mas a gente vai primeiro descobrir a altura do nosso instrumento, que então é o valor que ele nos deu, de 128,112, que é a altura que está acima do nível do mar, mais a nossa leitura da Ré, que é o ponto C. Agora, não é o ponto A, que é o ponto C, 0,802, a gente obtém o valor de 128,914 metros. E agora a gente vai calcular os outros pontos. Então, o ponto A,
a gente utiliza a altura do instrumento menos a nossa leitura do Vande, que o ponto A é 2,852. Então, a gente obtém a altura de 126,062 metros e o ponto B de 128.914 menos 1.555, que a gente obtém o valor de 127.359 metros. É isso. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar dúvidas.